Efésios capítulo 4, 17 a 19. Efésios capítulo 4, 17 a 19. Nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Prontos? Estudo de número 33. Já passou em 33 estudos, hein, Marcos? Quanto que dá isso em semanas? Em meses. É? Quase 3 anos, hein? Quase 3 anos. Não parece, né? Não, estou confundindo. 4 por mês. Agora? Outras 32. 8 meses. 8 meses e pouco. É isso aí. Efésios capítulo 4, 17 a 19. Vamos lá. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Deus, por meio do Paulo, está falando dos mundanos, dos ímpios, dos gentios. Mas quer saber mais? Parece um retrato dos crentes. Que coisa! Que coisa, gente! É assustador isso. Foi essa impressão que eu tive. Muitos crentes vivendo assim hoje, mesmo frequentando uma igreja evangélica. Eu achava que era só os católicos, porque eu fui um católico fervoroso, mas a missa era um culto para depois ir para as festas. Mas hoje, a gente percebe que os crentes também, quem não nasceu de novo, continua no mundo, não foi crucificado no mundo. Longe esteja de mim gloriar serão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando não há a cruz, a operação da cruz na vida de qualquer pessoa, essa pessoa vai ser condenada. Ok, aqui Deus está nos ensinando coisas preciosas para o nosso viver cristão. Primeira coisa, olha, Zé, que aquilo não dá tempo, mas vamos tirar só algumas coisas. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, sabe o que é? Autoridade apostólica. Não é um trecho que Paulo está rindo, brincando, fazendo de conta, não. É que nós lemos aqui normalmente, isto, portanto, digo no Senhor. A gente lê, está acostumado a ler a Bíblia. Mas quando você recebe a revelação do Espírito Santo, você vê que Paulo não falou isso, meus irmãozinhos. Portanto, eu quero dizer para vocês, tá? Que vocês não precisam. Não foi desse tom. Foi com autoridade. Eu vejo autoridade nesse trecho bíblico. Uma autoridade apostólica. E Paulo está tratando com a igreja de Éfeso com a autoridade do próprio Senhor Jesus. É como se o Senhor estivesse falando por meio dele para a igreja. É o mesmo hoje à noite. É o Senhor usando a sua palavra, falando com você. Você não veio aqui para ouvir mais uma palavra, mais um cultinho. Jesus está falando com você. Paulo fala assim: digo e no Senhor testifico. É no Senhor, é pelo Senhor, em nome do Senhor. Não é Paulo. Portanto, quando você lê a palavra e o Senhor está falando, é o Senhor que está falando com você. Amém? Ah, mas pastor, desce a linha no pastor. Crente que desce a linha no pastor vai prestar contas, tá? O
estou falando que o pastor é bonzinho, não quer. Estou falando isso. Estou falando que é preciso a gente aprender a ouvir a palavra do Senhor. São palavras fortes, de autoridade, palavras que vêm do alto. Por isso, quando nós ouvimos, lemos, precisamos ter temor e obediência e receber essas palavras. A primeira coisa que acontece aqui, Paulo está falando com autoridade, é: não mais andeis. A gente lê, não mais andeis, eu não sei, mas se Paulo estivesse pregando, ele ia bater o pé e ia dar uns gritaria. Não mais andeis! Sabe por quê? Porque esse trecho bíblico, no original, é ordem. É a ordem que vem do alto, hein? Para de ser como você era, seu cantinho. Não viva mais como você sempre viveu. Ele está chamando agora isso. Você é brava. Não mais andeis. Muitos estão vivendo como sempre viveu, de modo mundano. O andar do cristão deve ser totalmente diferente do andar, do viver de uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Eu estou na selva jogando bola no campeonato, eu fico vendo meus amigos falando cada coisa carnal, mundana, cada besteira. Um homem de 60 e poucos anos falando coisa besteira. Deus está falando, não seja assim. Não se pareça com aquelas pessoas que não estão nem aí com Deus. O novo nascido não anda mais como andava. Dá para entender? O novo nascido não anda mais, não vive mais como sempre viveu. Se não houve uma transformação radical na sua vida, provavelmente você não nasceu de novo. Porque quem é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. O coração do novo nascido o conduz ao novo andar, ao novo estilo de vida. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Eu gosto do livro de Efésios, que um dos ensinos deste livro é a respeito da nossa vida, de como nós estamos andando. Olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2. Os quais andastes, sublinha aí, andastes outrora. Está vendo como está falando sobre a nossa vida outrora passada? Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Está vendo? Versículo 10. Para que andássemos nelas. Capítulo 4, versículo 1. Que andeis de modo digno da vocação. Vocês estão acompanhando? O verbo andar, só no livro de Efésios 4,17. Que não mais andeis como também andam os gentios. Capítulo 5, versículo 2. E andai em amor. Aqui também é a ordem, tá? Ah, mas eu não gosto muito daquela irmãzinha. Deus perguntou isso. Deus está falando para você amar. Ame. Hoje os dois goleiros, foram tirar para o limpa para aquele link lá que fica do campo e quem fica com a bola. Aí o nosso goleiro que andou no time falou: você pode tirar. O outro goleiro não gostou. Não, tira comigo. Aí eu percebi isso quando eu falei: tira com ele, ele quer tirar com você. Apaziguei lá, e esse goleiro ele é bem meio, sabe?
Ele falou: pastor, ele gosta de mim. Por isso que ele não quer tirar comigo. E eu disse para ele: mas o Senhor Jesus te ama e eu também. Eu dei um abraço dele. Não conheço quase ele, mas eu falei: eu tenho também te amo. Andai em amor. Andai em amor. 5:8, Efésios 5:8. Andai como filhos da luz. Andai. É ordem. É ordem. Tudo bem? Vocês perceberam que o verbo andar aparece só nesse pequenino livro algumas vezes? Isso quer dizer que o Senhor se importa com a sua vida, a sua maneira de viver. Ele está vendo e Ele se importa. É o Senhor que se importa. Tá bom? Ele está vendo. Provérbios 5:21. Veja como ele vê. Rapidão. Provérbios 5:21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Está vendo? Está vendo? O Senhor vê, e Ele considera, Ele pesa todo lugar que você anda. Jó 34:21. Jó 34:21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Jó 34:21. Está vendo? Não vai dizer que Deus não vê você. Onde você vai, o que você está fazendo dentro de casa, Deus está vendo. Jeremias 32:19. Grande conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Você está consciente que Deus te vê noite e dia? Para onde você vai? Por isso, Zé, eu não posso sair sem antes falar com o meu Senhor. Senhor, eu posso ir para o supermercado? Posso ir para a farmácia? Eu sei que Ele está vendo. E eu sei que Ele vai comigo. Você está consciente que o seu andar, aos olhos de Deus, é importante? Você está consciente que no seu andar você deve glorificar e agradar o Senhor? Ou você faz o que quer, vai para onde quer, vive como quer e nem está? Você é um ímpio por acaso? O Josh sempre sai do lugar e me avisa, porque ele é filho. Você é filho de Deus? Você fala com o Pai para andar em lugares que você não conhece? Ou onde você deve ir? Pensa bem. Deus se importa com o nosso andar. E também Deus se importa com o nosso. Esse texto de hoje fala. Com o nosso pensar. Andar e pensar. Segundo Deus, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Texto de hoje. Próprio pensamento. Você anda como você pensa ou você anda com os pensamentos de Deus? Ainda é segundo o seu pensamento em tudo? Ainda tem que ser conforme o seu querer? Ainda você acha que você sempre tem razão? Ainda você acha que o que você fala e pensa é o correto?
os próprios pensamentos. Quando falta cruz é assim, sabe? A gente acha que a gente sempre está certo. O outro está errado. É o nosso pensamento ou é o pensamento do Senhor Jesus? Precisamos estar sempre sóbrios, vigilantes, não tendo uma mente esvoaçante ou uma mente ocupada por porcaria. Quer saber? O crente do século XXI está se ocupando e enchendo a sua cacholinha com coisas que não valem nada. A internet está cooperando, é um instrumento de Satanás para botar minhoca na cabeça dos crentes. Você vai conversar com os crentes e não sai nada de bom. Não tem nada na cabeça. Cabeça oca. Muitas vezes a gente pensa, mas isso aqui. Ninguém está olhando, ninguém sabe. Ó, tá vendo tudo? Tem gente que é viciada em pensamentos ruins e acha que ninguém sabe. Vai dar com os burros na água, porque sabe sim. Enquanto você não tiver consciência ou temor de que o seu pensamento precisa agradar a Deus, você vai risco, tá? Tem gente que pensa e só complica a vida dos outros. Cara, impressionante. O que você está enchendo sua cabeça? Deus se importa com o que você pensa. Precisamos ser cristãos como Davi foi. Davi sabia que Deus olhava aqui dentro da cabeça. Salmo 19:4. Por isso ele queria agradar a Deus até nos seus pensamentos, até na sua meditação. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vocês não sabem ler? 14, quem falou 4? Eu falei 14, mas é 14. Por isso que não sabe ler, né? Eu estou perguntando assim, porque eu acho que vocês estão demorando para abrir e demorando para ler. Parece criança vocês. 19:4. 14. Aí, Marisa. Está acordada, a única que está acordada. Vamos lá, 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mas que versículo lindo. Você encontra ali? Tudo que você vai pensar, você quer agradar a Deus ou não? Ainda não, né? Eu acho impressionante esse versículo evoluído. Davi sabia que queria agradar a Deus. Davi sabia que Deus entrava lá dentro da cabeça dele. Ainda bem que ele sabia, porque muito crente marca não sabe, não. Fica escondidinho, pensando mal. Rapaz. Salmo 139, 1 e 2. Presta atenção quando eu falo, tá? 139, 1 e 2. Acharam? Senhor, tu me soltas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Aí fala assim: de longe penetras os meus pensamentos. Sabia disso? Você pode estar onde você quiser estar. Pode pensar o que você quer pensar. Mas uma coisa você não escapa. Ele está lendo. Precisamos andar em temor. Saber que Deus está vendo o que nós estamos pensando. Filipenses 4:8. Bora lá? Filipenses 4:8. Que maneja bem a palavra da verdade.
Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa igreja tem que manejar bem a palavra da verdade. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Grava bem esse versículo e coloque em prática. Você vai ver que diferença vai dar na sua vida. Repreenda-te a ti mesmo quando tiver algum pensamento que não está de acordo com a palavra de Deus, com o agrado de Deus. Amém? Amém. Ok. Deus não quer que o nosso pensar seja como os dos gentios. Ele fala que na vaidade, vazio, futilez, fútil, vazio dos próprios pensamentos. Se você é alguém que fica só pensando por você, em você, de você, é um gentio vazio de tudo. Deus não quer que você seja assim. Você vivendo só no seu próprio pensamento. No grego, fica claro que são pensamentos inúteis, sem vida, sem nexo, sem bons objetivos. Pensando só na abobrinha, por isso que fala abobrinha. Já viu gente assim? Fala coisa que não tem nada a ver. A cacholinha dele não tem nada de bom. Não deixe sua mente vazia. E também não encha a sua mente com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Cristo. Não fique procurando na internet coisas engraçadas. Muitas coisas que postam no grupo, eu passo longe, não gasto um segundo sequer. Ah, vocês estão vendo o que o Lula está fazendo? Não é nada. Ah, porque não sei o que. Não leio. Não deixo entrar na minha mente coisas do mundo. Eu não fico atrás de coisas. Por quê? Porque hoje a internet traz entretenimentos, coisas bonitas. Ultimamente até eu tenho gostado de no YouTube assistir alguns países, as belezas de alguns países. Mas até isso é vazio. Não fica procurando, não. Não enche a sua cabeça e gaste seu tempo com coisas deste mundo. Aquele que teme ao Senhor vai cuidar dos seus pensamentos, para que os seus pensamentos sejam agradáveis a Ele. Aquele que você está vendo está agradando a Deus? Aquele que você está procurando na internet está agradando a Deus? Aquilo que você está querendo saber mais coisas por aí, disso, daquilo, coisa que não tem nada a ver com Cristo, está agradando a Cristo? Cristo mandou você fazer isso? Você ainda é daqueles que gastam tempo procurando coisinhas por aí? Mandando seus amigos coisas engraçadas que não tem nada a ver com o Evangelho? Mateus capítulo 9, versículo 3 e 4, nós podemos ver que Jesus conhecia os pensamentos. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Aí a palavra fala assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Conhecendo-lhes os pensamentos. Isso? Jesus ensinando lá, e alguns fariseus ali, peitando, arrogante, pensando: esse livro está blasfemando. E a Bíblia fala que Jesus sabia. Eita coisa! Aí o pastor está pregando aqui, tem uma irmãzinha pensando mal, né? Jesus sabe. Ninguém sai da igreja por acaso. Jesus está aqui, ó, vendo tudo. Cuidemos para que o nosso andar
e o nosso pensar a cada momento sejam agradáveis diante de Deus. Amém? O livro de Efésios é bem prático, gente. Viu? Precisamos levar a sério essa exortação de hoje. Isso é cristianismo. Não adianta você saber teologia e não saber a prática. Eu prefiro ser um cristão simples, mas praticando essas verdades de Deus, do que um teólogo famoso que não pratica. Não podemos ter mente obscura, vazia, vaidade. Por quê? Porque uma vida assim, ali, vai levar esse cretinho para longe de Deus e a uma vida de pecados. É incrível. Muita gente sai da igreja, antes de sair, passou anos tendo a mente vazia e coisas que não tem nada a ver com Deus. Encheu a mente de porcaria. Vem da igreja e começa a ouvir a palavra da cruz, acha que não é bom, é estranho, vai embora. A mente está cheia de porcaria, sujeira. Nós não podemos ter uma mente cheia de coisas que não vale a pena, gente. Isso é um risco para nós nos afastarmos de Deus, a termos uma vida alheia à vida de Deus, como diz o texto de Efésios hoje. Uma vida sem a vida de Deus, fora, separada da vida de Deus. Se você está lá vendo na internet uma coisa que não tem nada a ver com Deus, você está vivendo a vida de Deus? Não. Por isso eu estou falando para você. Não gaste seu tempo com coisas desse mundo. Gaste seu tempo com a palavra, com a oração, com louvor, com Cristo. Não enche a sua mente com coisas deste mundo, porque essas coisas podem te afastar de Deus. Há uma vida alheia à vida de Deus. Uma vida de mente obscura, de mente vazia. Cuidado com isso. Preencha com a palavra de Cristo. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Com vocês três. Tem um tempinho de folga, Márcia? Abra a palavra. Vai orar. Uma pessoa longe de Deus está na ignorância e também tem um coração duro. Pessoas malvadas. Pense nas coisas de Deus. Colossenses 2, 3, capítulo 3, versículo 2 fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Colossenses 3, 2. Tá bom? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você hoje? Uma mente vazia, obscurecida, sem entendimento e sem Deus, levará essa pessoa a se tornar uma pessoa bruta. Uma pessoa violenta, bruta. Não tem nada da palavra, nem do Espírito de Deus. Cada vez mais eu consigo distinguir quem tem Deus e quem quer falar que tem Deus. Quando você vive em Cristo, você começa a ter discernimento de um monte de coisas. Cada vez mais eu consigo enxergar as coisas. O apóstolo Judas fez um retrato desses que são alheios à vida de Deus, obscurecidos na mente, brutas, pessoas que estão afastadas de Deus, não têm o temor de Deus. Não precisa abrir lá na carta de Judas, mas ele fala assim que são sonhadores alucinados, difamam autoridades, são brutos sem razão, gananciosos, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, murmuradores, descontentes,
e andam segundo as suas próprias paixões, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, promovem divisões e não têm o Espírito Santo. Que pintura! E olha, é difícil encontrar gente assim hoje em dia, até dentro da igreja, tá? E Judas não está falando de gente fora da igreja, isso aqui. É dentro da igreja. E tem um monte de gente que é do capeta. Nossa, uma das coisas que eu mais fico contente, eu tenho ouvido aqui os irmãos dizendo que Cristo está nesta igreja. Que esta igreja é uma igreja cristocêntrica e que eles podem ver Cristo em nós. O tema desta igreja é Cristo vive em nós. Gosto disso. Isso é segurança para mim. Como pastor, fico torcendo para que alguns irmãos sejam regenerados e cresçam no Senhor. Porque eu não posso ainda ter a firmeza e a confiança delas. Deus está falando, não mais andeis como também andam os gentios. Deus não quer que nós sejamos parecidos com os do mundo. Tem que haver uma diferença. Nosso viver fala por si. Há uma contraposição, há um diferencial, um estilo de vida totalmente diferente da vida que os mundanos levam. A vida de um verdadeiro cristão sofre uma mudança radical e continua na radicalidade. Quanto mais ele vai indo, mais diferente e esquisitão ele é aos olhos do mundo. Mais o mundo fica incomodado com ele. Se você é bem recebido pelo mundo, eita, alguma coisa está errada. A Jesus fala em João que o mundo vai nos odiar. E eu sinto quando eu estou em alguns lugares esse ódio nitidamente. Oh, glória! Antes eu ficava triste, mas agora eu me alegro. Estou no mundo, mas não sou deste mundo. Corinto era uma cidade portuária. Quando eu vou numa cidade portuária, eu sinto no meu espírito cheiro do pecado. Corinto era uma cidade muito pecadora. E o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que agora que eles estão em Cristo como uma nova criatura, eles não são mais como eram. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Eu fico impressionado com a lista que ele faz aqui. E todos nós encaixamos em alguma coisinha aqui. Mas já saímos delas, graças a Deus. Ou não sabeis que os injustos não pegarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, olha que lista, hein? Nós encaixamos daí. Sim ou não? É verdade? Aí fala assim: tais fostes alguns de vós. Está no tempo passado, presente ou futuro? Passado. Com a autoridade de Deus. Paulo está olhando para a igreja que tinha muita gente que vivia no pecado, nesses pecados aqui. Ele fala: vocês foram assim. Eu disse já 2 vezes, eu também fui assim. Não sou mais, mas eu fui assim. Eu me encaixo.
Eu fui um pecador, mas hoje não sou mais. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito em nós entendemos. A cruz, Maria, a cruz trouxe um mas. Esse texto aí fala assim: tais fostes alguns de vós, vírgula, mas vós os lavastes, vírgula, mas fostes santificados, vírgula, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Mas fomos. Não precisamos mais ser. Não precisamos mais andar como bêbados, maldizentes, roubadores, avarentos, ladrões. Não precisamos mais. Não estamos mais. Não vivemos mais como antes. A cruz trouxe um mais na vida do cristão. Por isso, a nova criatura hoje não vive mais como vivia antes. Ele tem um novo estilo de vida. É a vida de Cristo. Ele vive em Cristo, com Cristo e para Cristo. Aleluia. Entenderam? Você pode dizer amém para o Espírito Santo? Feche seus olhos e fale sobre ele a respeito desta palavra ao seu coração.